Obrigado. Obrigado. Bom, como eu ia dizendo, nós estamos aqui realizando o terceiro território das quebradas de 2013, no dia 3 de dezembro. Para quem entende de numerologia, parece que é um bom presságio. Estamos reunidos nessa mesa, cujo tema é narratividades, um peso pesado da música, da literatura, do cinema. É uma honra para mim, meu nome é Wellington França, é uma grande honra ter sido convidado, agradecimentos aqui para a coordenação da Universidade das Quebradas, por esse convite, que acreditamos vamos honrá-lo à altura. Narratividade é um modo de ser da narração. Termo relacionado com as qualidades específicas da narrativa, ainda que a definição de narrativa não determine a qualidade ou a extensão da frase, ou mesmo o número de eventos narrados. Narratividade é um fenômeno de aprendizagem, difere de acordo com o horizonte cultural em que se insere, pois na sua funcionalidade ela requer a suspensão do sentido de descrença. Narratividade deve ser entendida como uma qualidade do discurso reconstrutor desse universo a ser atualizado pelo processo da leitura. Nunca nas últimas décadas se produziu tantos saraus no Rio de Janeiro e São Paulo como pioneiros, mas se estendendo por todo o Brasil, em locais os mais insólitos, desde os quintais, das praças públicas, invadindo os bares e os centros culturais. Também esses encontros servem para que as lideranças, os ativistas culturais possam manifestar política, manifestar-se contra a injustiça social, com forte apelo a um forte questionamento sobre questões ideológicas e também a expressão da sua arte como autorrepresentação também. E também nunca se produziu tanto literatura em grande quantidade, onde nós, digamos, que alguns dizem, literatos da periferia, está se lixando para a voz dos intelectuais. A gente consegue produzir livros de qualidade independentemente do mercado editorial. Buscamos formas alternativas, construções artesanais, fanzines, publicações em blogs, e é com esse processo de construção de um novo e revolucionário momento do nosso momento contemporâneo que a gente vem observando aqui no Rio de Janeiro, em particular, alguns saraus que fazem uma diferença fundamental na nossa construção. Exemplo aí, o Cachaçaral em Acari, o Sarau Poesia de Esquina na Cidade de Deus, que eu venho realizando já há 2 anos, o Sarau em São Gonçalo, Uma Noite na Taverna, e outros saraus mais recentes, que depois o público poderá estar nos complementando aqui, enriquecendo a nossa conversa. Mas temos aqui uma oportunidade singular de ter o professor Márcio Rufino, autor, músico, um homem de teatro, um militante cultural, político também, das causas, das afirmações e determinações africanas, das culturas de matriz africana. Portanto, uma pessoa que tem uma participação como protagonista na construção de um coletivo. Ele vai falar sobre esse coletivo, o coletivo Pó de Poesia, e o sarau que acontece no Centro Cultural Dona Ana, em Belford Roxo. Também é onde ele para e passa a construir um sarau. O último foi lá na Pedra do Sal, né, onde fizemos no Gogó, a exemplo do que acontece aqui também perto, o sarau do Beco do Barbeiro, o sarau Amo Sarau, e fizemos aqui na Praça do Sal o Sarau Vá, que tem a assinatura do nosso companheiro. E também o mais recente aqui, revolucionário, quebrando os protocolos, o sarau aqui das Quebradas. Com vocês, Márcio Rufino.
Senhores e senhoras quebradeiros e quebradeiras, boa tarde. O coletivo Pode Poesia, né, eu estou aqui apresentando o território Pode Poesia, a narrativa da poesia pulsando na veia de todo o Rio, contando a história do coletivo Pode Poesia. O coletivo Pode Poesia surge em 2008 a partir da iniciativa da poeta, professora de literatura e fanzineira Ivone Landim. Em 2008, ela convida a mim e alguns poetas e educadores do Rio de Janeiro para fundar o coletivo Pode Poesia, que, a princípio, seria um coletivo de artes. Mas, como, na maioria, esses artistas são poetas, acabou sendo a poesia falada a sua principal linguagem. Para se falar no coletivo Pode Poesia, é necessário que se fale antes de todo o contexto cultural poético da Baixada Fluminense e também da trajetória cultural dessa professora, dessa educadora chamada Ivone Landim. A Baixada Fluminense já tem uma tradição de coletivos poéticos. Nos anos 70 foi o Calabouço, no final dos anos 80 foi o Caco de Vidro, nos anos 90 foi o Desmaio Público, e esses coletivos todos revelaram grandes poetas. E só que, de uns tempos para cá, desde final de década de 90 até 2000, até o ano de 2008, a Baixada Fluminense, na questão poética e literária, tinha caído num certo marasmo, né? Então, o Pode Poesia vem quebrando isso tudo. O Pode Poesia ele teve com seu objetivo, ele vem seu objetivo não só quebrar isso tudo, mas agregar vários poetas. Porque, agora, falando da trajetória da Ivone Landim, a Ivone Landim ela tem uma intensa militância cultural na Baixada Fluminense desde a adolescência. Nos anos 70, ela trabalhava na barraca literária, né, com grandes poetas da Baixada Fluminense, como Dejaí Esteves, Moduan Matos. Aí, ela, como educadora, ela trabalhou no Movimento Sem Terra. E, nos anos 90, ela entra para o Desmaio Público, né, milita culturalmente com o Desmaio Público. O Desmaio Público era um grupo irreverente, né, de poetas que se apresentava muito em bares, né, um grupo boêmio, se apresentava falando seus poemas em bares. E tem um momento que o Desmaio termina, acaba com as suas atividades. Só que a Ivone Landim, como ela é professora da FAETEC, ela cria um fanzine chamado Entre Linhas. Esse fanzine estimulava a escrita dos seus alunos de ensino médio. E, passado algum tempo, já em 2008, ela tem essa iniciativa em criar o Pode Poesia. Ela chama eu já tinha lançado, 10 anos antes, o meu livro de poesias, Doces Versos da Paixão, e mais Jorge Medeiros, que também é educador, orientador pedagógico, trabalha na mesma escola que ela, em Belford Roxo, e chama também o Dida Nascimento, que é cantor, compositor, gestor do reggae, gestor do Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, né? Ele é cantor de reggae, ele tinha uma banda nos anos 80 chamada KMD5, que depois se torna Negril, que fez algum sucesso, e nós juntos formamos o Pode Poesia. No começo tinha muitos educadores, só que alguns foram se debandando devido às suas questões pessoais, né? Foram se debandando e só ficou nós. Ficou eu, Jorge Medeiros, a princípio, o Dida e a Ivone. E nós, então, começamos a nos apresentar, nos reunir, fazer rodas de leitura nos bares de Nova Iguaçu, no Centro Cultural Silvio Monteiro, na Casa de Cultura Silvio Monteiro, e também nos apresentando no SESC. Nós fizemos uma apresentação na Praça do Skate, em 2008 mesmo, em Nova Iguaçu. Assim, nos apresentando em bares, centros culturais e
e praças. E, assim que ela me chama, a Ivone me chama, ela redige o manifesto do Pó de Poesia. Eu poderia colocar o manifesto do Pó de Poesia? Está aí o manifesto. Eu queria ler para vocês, rapidamente, o poder da poesia contra qualquer tipo de opressão. Que a expressão emocional vença e que o dia a dia seja uma grande possibilidade poética. Se nascemos do pó, se eu morrer, voltaremos do pó. Então queremos renascer do pó da poesia. Queremos a beleza e a juventude do pó de poesia. A poesia é pólvora, explode. O pó mágico da poesia transcende o senso comum. Leva-nos para um outro mundo de criatividade e imaginação. Para o desconhecido, o inatingível mundo das transgressões do amor e da insondável vida. Nosso tempo é o pó da ampulheta, fugaz, como a palavra que escapa para formar o verso, o despretensioso verso. Queremos desengavetar e sacudir o pó que esconde o poema. Queremos o pó da poesia em todas as linguagens da arte e da cultura. O pó que cura. Queremos ressignificar a palavra pó. O pó da metáfora da poesia. A poesia em todos os poros. Creia, a poesia pode, Ivone Landim. Esse é o manifesto do Grupo Cultural Pó de Poesia. E, assim, criou-se, a princípio, vários desconfortos, não só por causa do nome Pó de Poesia. O nome Pó de Poesia foi inspirado no outro poema que a Ivone Landim tem, né? Não li? Então, esse outro é inspirado no poema dela. Esse poema mesmo. Não envelheço... Oi. Não envelheço porque uso pó de poesia. Assim as rugas se renovam e um novo tecido se tece. Uso pó de poesia para retirar a poeira do esqueleto, ressuscitar o que está morto e dar um novo verso ao rosto. Uso pó que me leva às trilhas, ilhada que sou entre avó e filha. Uso máscara, escondo as marcas de cada dia, de um cotidiano sem graça. Uso pó para sumir e não achar a idade da poesia. Ok, vamos trocar. Posso continuar aqui? Ah, tá, beleza. Então é por aí, né? Quem sugeriu que ela desse esse nome foi justamente o do Carvalho, que é um músico, né? Amigo, também militante de toda a questão cultural da Baixada Fluminense, eles batendo papo num barzinho, né? Tomando uma cerveja lá em Nova Iguaçu. Ela queria criar um coletivo Pó de Poesia, ele mesmo sugeriu. Por que você não coloca, então, o nome do coletivo desse seu poema que você leu, do Pó de Poesia? Aí virou Pó de Poesia. Deixa eu explicar essas fotos. Aqui somos nós na FLUP. Eu estou entre os poetas Jorge Medeiros e Camila Sena. E a Camila Sena e esse outro moreno é o Hamid Beneretti. O Hamid Beneretti é ator também, ele faz performance. Essa aqui é a poeta Camila Sena, no Sarau Apa Funk, que é integrante também do Pó de Poesia e entrou alguns anos depois. Aqui nós estamos num evento lá perto do Donana, ligado ao meio ambiente. Foi num domingo de dia, 2010, se eu não me engano. Esse aqui sou eu, a Ivone Landim, segurando o Hamid Beneretti. Ele está numa performance, né, teatral, onde ele interpreta um velhinho que fala com a questão ambiental. Aqui somos eu, Dida Nascimento, Hamid Beneretti, Ivone Landim, no SESC, no sarau do Cineclube Digital, no SESC de Nova Iguaçu. Eu queria explicar também o impacto que o Pó de Poesia causa no meio cultural da Baixada. As pessoas que militaram na cultura, na poesia, na Baixada Fluminense, com o surgimento do Pó, elas ficaram um tanto quanto meio desconfortáveis, porque estava tendo um marasmo, estava tudo parado em questão cultural, literária, poética, na Baixada,
Então, parece que alguns poetas parece que tinham sentado assim em certos louros da poesia e achava que a história poética de Belfort Roxo já tinha acabado. E aí o Pó de Poesia mostra dizendo que não, que ainda tem muito que se contar, que tem muitos poetas para surgir, tem muitas poesias para serem feitas, e então isso causou um certo desconforto, porque o Pó de Poesia, ele trabalha seus poemas, mas também ele estimula o surgimento de novos movimentos, né? Tanto é que está aí o Poetas Compulsivos do Mistureba Enraizados, do movimento Enraizados, do de Morro Agudo. Tem o Sarau V, da Janaína Tavares. Né? Então, somos todos juntos e misturados. E é isso. E também, eu vou entrar agora na parte mais importante, né, do Pó de Poesia. Em 2009, a gente tem a iniciativa de fazer o Sarau Donana no Centro Cultural Donana, em Belfort Roxo. O Centro Cultural Donana, ele já tinha uma grande tradição nos anos 80 e 90 de revelar grandes bandas de reggae, como Cidade Negra, como o próprio KMD5, onde o Dida, que é o dono do Donana, o Dida é a casa do Donana, participava. Alguns músicos do Rapa começaram Donana, como Não, Falcão não. O Lauro, o que sofreu um acidente. O Iuca. O Iuca aprendeu a tocar com o Dida. Né? Então, tem toda uma trajetória cultural no reggae no Rio de Janeiro, o Centro Cultural Donana. Então, nós começamos a fazer o sarau, e o sarau passa a ser temático. Cada mês, a gente busca um tema diferente. A gente já fez o sarau em homenagem ao Mês Nacional da Mulher. A gente todo mês de novembro, a gente faz o Dia da Consciência Negra, o mês de Zumbi. É todo último sábado do mês, o sarau. E a gente fez também abraçando a causa LGBT. Inclusive, a Marisa LGBT, que é uma grande militante da causa, ela até inclusive, falou numa entrevista que acha incrível, nunca pôde imaginar que a militância LGBT pudesse estar dentro de um sarau de poesia, e, no entanto, coube. Então, isso deu não só o Donana, como o próprio coletivo Pó de Poesia, um comprometimento muito profundo com as causas sociais. Né? E é isso. No caso, eu trouxe alguns poemas de poetas integrantes do Pó de Poesia. Eu vou ler aqui um poema da minha autoria, Poesia Depois da Queda. Minha poesia saltou de cima da estratosfera, sem rima nem métrica, sem roupa de astronauta, muito menos paraquedas, e se espatifou na Avenida Presidente Dutra, perto dos travestis e das putas. Minha poesia pulou do espaço, sem jump nem isca, se partiu em pedaços, quase caindo por cima dos parasitas. Minha poesia, vadia, esquartejada, rolou asfalto afora, sem ritmo nem metáfora, sem charme nem a menor graça. Parecia ter comido a poeira da Via Láctea. Minha poesia dividida, caiu sem gozo nem dor. Parecia ter sido cuspida por uma espaçonave ou um disco voador. Minha poesia esquisita baixou sobre o planeta, mais imprecisa que uma certeza, mais certeira que uma dúvida, mais suave que uma maldição, mais densa que uma bênção. Minha poesia, lá de cima, viu a gigantesca bola verde e azul, sem deixa, sem arte, dentre as várias partes. Parte dela foi rolando até a Joaquim da Costa Lima, a outra até a Avenida Brasil. Minha poesia esquisita baixou sobre o planeta, mais imprecisa que uma certeza, mais certeira que uma dúvida, mais suave que uma maldição, mais densa que uma bênção. Minha poesia, lá de cima, viu a gigantesca bola verde e azul, sem deixa, sem arte, dentre as várias partes. Parte dela foi rolando até a Joaquim da Costa Lima, a outra até a Avenida Brasil. Minha poesia voraz veio despencando, atravessou paraísos e umbrais, sem se preocupar com seus rins nem com seu corpo. Atropelou anjos e querumbins, almas penadas e espíritos de porco. Minha poesia suicida caiu e cai, provando cada vez mais que nunca foi minha, é da disponibilidade,
da casualidade espiritual, é da vontade do movimento social. Obrigado. Obrigado. Passa outro, por favor. Aqui sou eu com o Dudu de Morragudo, no Ratos de Verso, na Lapa, para vocês mostrarem que o Pó de Poesia, ele não se resume só ao Sarau Donana, a gente vai se espalhando. A gente se apresenta em outros saraus, em parcerias com outros coletivos, né? Isso aqui, essa foto dessa moça bonita no canto é a poeta Camila Sena, e essa outra que sou eu no canto, a gente já está, não é no Donana, é no movimento de consciência negra no reggae da Floresta, em Nova Iguaçu. A gente que é até liderado pelo ex-integrante do Cidade Negra, o primeiro vocalista do Cidade Negra, Ras Bernard, né? Ras Bernardo, é. E o restante são fotos do Sarau Donana. Aqui nós estamos com o Baque da Mata, que é um grupo de maracatu, né? Aqui eu estou sentado de perna cruzada, sou eu, o Dida Nascimento, a Ivone Landim, e esses dois aqui do canto são os irmãos do Dida Nascimento, contando a história do Donana, desde os anos 70, quando era uma escola do Mobral, onde as irmãs do Dida Nascimento davam aula. E aqui é a Ivone Landim, junto com Gente Estranha no Jardim, que é uma banda musical maravilhosa de São João de Meriti. E quer dizer, o grande objetivo do Pó de Poesia é esse, agregar todos os artistas da Baixada, que não tem espaço na mídia, até os que têm também, para a gente poder tocar a cultura em frente. A gente está tendo o prazer de ter aqui o Matheus, parceiro poeta Matheus Mineiro, que já se apresentou lá. O meu querido também, Xandu, também já apresentou lá no Sarau Donana. Janaína já se apresentou no Sarau Donana. Heraldo HB, que não está aqui, mas é nosso parceiro, também já se apresentou lá. Aqui eu vou ler um poema de um integrante do Pó, Jorge Medeiros. Acorde do passado. Barracão não é morro não, meu irmão. É no fundo do quintal, entre trepadeiras, roseiras, manacais e bananeiras, de futuro indeciso, de presente efusivo, com criançada festeira, na brincadeira de lata, carniça, búlica e bate-bate, no terreno batido, varrido com vassoura de mato. Ah, como era bom os acordes do passado. Obrigado. Aqui é um poema da poeta Camila Sena, que é aquela gata que vocês viram, né? Ela não é só bonita, não. Ela não é só mais um rostinho, um corpinho bonito na poesia brasileira, não. Ela também sabe fazer poesia. Ai, agora fui muito canalha, né? Desculpa. Me desculpem. Eu não sou machista. Me sereno. Meu cinzeiro está cheio de paixões queimadas, e é das cinzas que renasço, me faço, me entrego, me verso, me exponho. Não tenho crise com o erro, errante também ora, implora, e acerta, se lança e segue. Apago a vela do descaso, ardo, inflamo, proclamo, gritando ao vento, não tenho medo. Se precisar me atiro feito tiro, depois gozo feito paixão febril. Não nego a solidão, que ciranda meus olhos, minha boca e o ventre da minha alma, mas não me omito. Sacudo a poeira da saia, giro no meu mundo, crédula, incrédula. Quase me jogo no mar dos ateus, mas o amor me puxa pelos sentidos. Bandido sussurra no meu ouvido, dizendo que sou sua sina, seu incesto, sua doutrina, cheia de rima, faço pirraça, cuspo no passado, blasfemo. Depois da sangria que traço de mim, digo sim, sinto o cheiro de alecrim. Me acudo, me sereno, me entendo. Agora eu vou ler a poesia do... O Ramid Benedetti, ele era só ator, ele não era poeta. Mas, ao entrar
para o pó de poesia, ele começa a exercitar a escrita dele e passa a ser poeta também. A manifestação da beleza, a sutileza do bom verso, que desperta o sentimento do belo, o florido da rima perfeita, a respiração do tempo certo. O que é poesia? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, aí vem o McDonald's, frita ela e acaba com a poesia. Servindo-a com Coca-Cola em cima de um balcão. Poesia é liberdade para escolher o cachorro-quente do Jerônimo do Farrula, ou o podrão do centro de Nova Iguaçu, salgado, mas refresco, R$1. Poesia é dor, é alegria, é prisão, é amor mal correspondido, é loucura, é paixão. Poesia na hora de acordar cedo, comer pão com ovo e sair para trabalhar. Poesia na hora de dar banho no cachorro, na hora de levar as crianças para a escola. Poesia na redundância dessas palavras, no acerto de quem insiste com atenção, para errar menos que ontem. Poesia é viver o dia a dia. Poesia no nascimento, na hora de falar um palavrão. Ouçam constitucionalissimamente. Na hora de cantar um palavrão, é pau, é pedra, é fim de linha, é fogo, é foda. Poesia na hora da morte. Pai, perdoa-nos, pois não sabemos o que escrevemos. Agora, encerrando, eu vou ler a letra da canção Nação Híbrida do Dida Nascimento, gestor do Centro Cultural Donana. As flores, os campos fazem parte do equilíbrio, assim como as crianças da gente nascem, misturando todas as nossas diferenças, esquecendo os males e de onde vem, à procura da virtude totalmente plena, para vivermos livres a supremacia do bem. Livres, totalmente livres, sem mazelas, ranços ou desamores. Livres, totalmente livres, andando sempre com um sorriso no rosto. Retire o ismo da língua, as sequelas e o atraso também. Somos o fôlego do que ainda respira, onde o mundo se respinga, quando hão de saber, cuida da saliva, cuida do que beber, cuida da ferida, o futuro que ainda vamos ter. Quantos terão de pintar a cara pálida? Quando seremos uma nação híbrida? Esse foi o Pó de Poesia. Obrigado, gente. Essa foto sou eu, né, com a Arena Jovem Pérola Negra, o CEP 20.000, tá? Com o Chacal. Obrigado. Parabéns, Márcio. Obrigado. Professor Márcio Rufino, poeta. Nós saudamos, em nome da Universidade das Quebradas, nós saudamos e damos as boas-vindas aos professores Justo Pastor, do Chile, e Erna von der Walde, da Colômbia. Pertence ao movimento cultural em seus respectivos países. Sejam bem-vindos. Onde estão? Aqui. Muito bem. Ok. Muito bem. Que isso. Bom. O painel aqui, nós combinamos que cada palestrante, cada expositor tem 25 minutos, eram 20, mas como faltou, está programado uma outra pessoa que não pôde se apresentar, então nós ocupamos o tempo dessa pessoa e ficamos com 25 minutos para cada um. Nós vamos abrir para perguntas, só podemos escrever 3 perguntas. 3 perguntas. 3 perguntas. Ao Rufino. Alô. É o que está comigo aqui. Ali. Quem é que vai ser? Alô? Oi, Marco. Pô, gostei, parabéns. Obrigado, querido. Gostei desse negócio. Eu quis fazer a pergunta pelo seguinte, porque eu acho que esse movimento de poesias de Nova Iguaçu não é uma coisa recente, não, né? É o que eu expliquei. Existe uma tradição desde lá anos 70. de muito tempo. Eu acho que de antes, porque quando eu morei um período em Nova Iguaçu, quando aquele bispo Dom Adriano Hipólito ainda estava vivo, e naquele country club lá, etc., tinha lá um grupo de pessoas, de poetas,
que falavam muito desses encontros que haviam naquela região lá, né? E eu fico assim muito impressionado, porque é uma coisa que vem passando de geração por geração para um determinado período e recontinua, né? Que é o trabalho que vocês vêm fazendo aí. Eu queria saber também se aquele pessoal do Conexão Japeri, por acaso, passaram lá por Nova Iguaçu, junto com o Cidade Negra, com esse KMD5 que você falou, né? Eu queria saber, e queria ter notícia também do Rádio Bernardo, que eu não tenho informações há muito tempo. Entre os anos 80 e 90, eu acho que todos os movimentos culturais da Baixada passaram pelo Donana, né? O Conexão Japeri, o próprio Desmaio Público, né? Que a Ivone fez parte, passou por lá. E o Conexão Japeri, eu atualmente, pelo menos, eu não tenho notícia dele, mas eu ouço falar muito no Conexão Japeri. E eu só sei te dizer isso, que durante... Porque o Centro Cultural Donana ficou um bom tempo fechado. Ficou um bom tempo sem atividade. Depois que passou aquela questão do reggae, né, aquela febre toda do reggae, ele ficou parado, ficou uns 10 anos parados. 10 não, até mais, acho que uns 15 anos parados. E agora ele volta agora com o coletivo Pó de Poesia, com o Sarau Donana do coletivo Pó de Poesia, e também com o Cineclube, que a Érica Nascimento, sobrinha do Dida Nascimento, realiza lá. Um domingo de cada mês. E, pelo menos por enquanto, nessa atual levada, né, do Donana, nessas atuais atividades do Donana, o Conexão Japeri, ainda não tivemos o prazer de recebê-los lá. Obrigado. Vai. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Minha voz Pode falar. Essa voz bonitona é minha? Essa voz linda é sua mesma. Essa voz linda é sua. Parabéns. É o poder da poesia. Boa tarde. Boa Eu tarde. sou uma pessoa muito observadora. Sim. Então, a minha pergunta está relacionada à estrutura do teu poema, o que você fez. Sim. Se você pudesse botar na tela, eu agradeceria. É o maior. Ela vai colocar. Só... Isso. Eu queria saber de você, se realmente, quando você escreveu, você fez essa repetição ou se houve erro de digitação. Dá uma olhada, por favor. Olha aí. Vê se foi erro de digitação, porque há uma repetição de um trecho bem grande. Minha poesia. Eu acho que ela pararia ali, a outra até a Avenida Brasil. Aí viria da Avenida Brasil a minha poesia voraz. Esquisita. Vê se não é isso. Não, minha poesia esquisita. Lá, Baixou não. seu planeta. Costa Lima, ali, até a Joaquim da Costa Lima, a outra até a Avenida Brasil. Depois ela iria. Minha poesia voraz veio despencando. É isso? Sim. Eu acredito que seja isso. E não ter essa repetição toda. Se não foi erro de digitação, ou se você realmente... Não. Foi a estrutura, foi eu que criei ela dessa assim. forma mesmo? É Essa dessa repetição? forma mesmo, nessa repetição. Ah, então tá. Tá? Obrigada. A ideia foi essa. Ah, então, viu? Como é que eu sou observadora? Não, tá certo. A ideia foi essa. Olha, o blog, tá, gente? Esse endereço do blog, po-poesia.blogspot.com. Tá bom? poesia.blogspot.com. Isso aí. Então, Márcio Rufino, prazer Isso. estar aqui hoje, vendo aí a Prazer sua todo explanação. E aí eu queria saber um segredo que eu acho que você não falou, ou talvez tenha falado um pouco antes de eu chegar, que eu cheguei meio atrasado. Livro, qual é a sua expectativa com a literatura? Quais são os seus próximos passos aí
em termos de poesia e É, carreira, bem, né? eu Nesse lancei meu sentido. primeiro livro em 1998, Doces Versos da Paixão, e a gente está em vista de fazer a coletânea e a antologia com poetas do Pó de Poesia, e em março sai o meu livro, Emaranhado, né? E esse ano parece que também sai o livro da Ivone Landim, o primeiro e único, né, livro que ela lançou, que ela lança, que é o Palavra Andarilha. E aí, eu acho que 2014 promete editorialmente, não literariamente, porque literariamente a gente está sempre produzindo, mas editorialmente, 2014 promete para o Pó de Poesia. Obrigado, meus amados. Obrigado mesmo. Ok. Podemos seguir? Podemos. Acho que esse microfone não está bom, não. A gente precisa... só vou pedir para que sejam breves. Gente, eu quero agradecer o meu amigo, amado quebradeiro, Ludium, que ele que fez a arte. Palmas pro Ludium, tá? Não, olha só, era só um parênteses. Para ele não ficar sem resposta, o Mauro lá, sobre Conexão Japeri. Conexão Japeri era a banda que acompanhava o Ed Mota. O Ed Mota dispensou todos eles, se juntou com a galera da Zona Sul e está tranquilo. E o Bombom continua fazendo os trabalhos dele de baixista, no corre, tranquilo. O KMD5 é a banda seminal proto-rapa. Do KMD5 nasceu o rapa. Veio Laura, veio Yuka, que é o rapa, né? O resto hoje não existe mais. E o Raz Bernardo, ele sofreu um atentado de um vizinho, foi esfaqueado ano passado, né? No início do ano passado. Ficou um tempo mal, mas está bem. Está gravando um trabalho novo. Em 2014 ele veio com força total. Era só isso. Valeu? Muito obrigado, Lud. Aviso aos quebradeiros e quebradeiras. Presença do professor Mário Bruno, da UERJ. Onde está? Presença do escritor João Paulo Cuenca, que fará uma performance às 17h30 no terceiro andar. Estamos todos convidados. E presença dos alunos da pós-graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. Parabéns a todos. Obrigado, Márcio, parabéns. Ele é faxineiro, gerente, subgerente, office boy, secretário, digitador, presidente e cliente da empresa que ele criou. É rapper, grafiteiro, MC, DJ. Fala que é ex-pichador, mas eu acho que isso aqui não é bom assim falar assim, não. É bom falar que é. Grafiteiro, muito bem. Ele picha arte, qual o problema? Muito bem, a gente vai criar. E escritor, recém-lançado o livro, esse microfone tá bom aí? Livro Rio de Riscos. É o Nuno DV. Mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. Não é fácil. Eu tive, quando eu fui convidado para participar como moderador dessa mesa, eu me assustei quando eu vi os nomes das pessoas, das celebridades. O Márcio Rufino não, que já somos amigos há muito tempo, a gente podia criar algumas gafas aqui de vez em quando, não tem problema não. Aí vou fazer aqui uma reclamação, você falou todo mundo que foi no teu sarau, menos o meu, né? Gente, é mesmo, desculpa. Eu fui lá e ele nem falou. Ele também já se apresentou lá, e eu também já fui no Poesia de Esquina. Isso, Desculpa, então. Mas Hélio. formação de rede. Aí é só o ego. Muito bem. Ele furou o último, o Ludier não foi. O Lud também foi. Muito bem. Então, ele foi feita uma pergunta, ele disse que é preciso para ser vitorioso como ele é, ele diz reiteradamente que é necessário que seja humilde. Eu lendo uma entrevista e
um depoimento que ele comenta sobre a sua exposição, né, o seu trabalho de reconhecimento, muito mais do que ser conhecido, ser reconhecido como um expoente dentro do seu grupo, dentro da sociedade, até fora dela. Mas o que me impressionou, que não me contive, fiquei com os olhos rasos de lágrimas, quando ele faz um depoimento sobre ter observado a mãe chorando no momento em que ele faz uma das suas estreias como cantor. Ele, para si mesmo, refletiu que tanto a mãe dele chorava, agora chorava não por alguma coisa ruim que ele tivesse feito, mas por alguma coisa boa. Ela estava chorando de orgulho, de felicidade, pelo resultado, pelo empenho do filho. Isso é muito comovente. Com vocês, o Nuno Dever.